Tudo bem com você? Esse é o primeiro vídeo desse ano e eu quero te desejar um ano cheio de bênçãos para você, para sua família, um ano cheio da presença de Deus, que seu coração esteja disposto a receber a porção que Deus tem para derramar sobre você, que esteja disposto também a obedecer a direção de Deus em cada passo, cada decisão que você precisa tomar. É muito bom quando a gente anda na presença de Deus, quando obedece a sua voz, não é? A gente não precisa lidar com as frustrações que a vida joga na nossa cara, apesar de saber que isso acontece. A gente não é perfeito, né? Falando nisso, como você lida com as frustrações da sua vida? Em que estágio você se encontra nessa caminhada rumo à perfeição? O que é que paralisa você? Eu vou ler um versículo aqui para você, mas antes, como toda vez, vai lá curtir esse vídeo, é muito importante isso. Posso contar com você? Se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito, combinado? E o versículo, ele começa dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele trata do alvo de vida de todo seguidor de Jesus Cristo, a perfeição. E depois dele falar do seu histórico de vida, um pouquinho antes, nos versículos anteriores, né? Ele deixa claro que ele considerou tudo o que tinha feito como lixo, ou seja, como coisas irrelevantes em comparação com o que ele tinha recebido de Jesus, que era a nova vida. Ele tinha consciência de que os seus atos, bons ou maus, não eram suficientes para proporcionar a salvação, muito menos que eram suficientes para agradar a Deus, como ele pensava que estava fazendo. Todo o seu zelo e a perseguição aos seguidores de Jesus foram deixados de lado quando ele foi chamado por quem ele perseguia na estrada de Damasco. E agora, como proclamador da mensagem de Jesus, ele afirma ter consciência de que não chegou ao alvo, de que não alcançou a perfeição ainda. No versículo 12 a gente vê isso. E essa consciência não paralisa ele, pelo contrário. Sabendo que ainda existia um caminho longo a ser percorrido, ele toma
duas decisões importantes. Primeiro, ele esquece das coisas que ficam para trás. E essa atitude é fundamental para quem quer seguir Jesus e continuar na busca da perfeição. Ela implica em deixar de carregar o peso das coisas que já foram superadas e que a gente muitas vezes insiste em não desapegar, sabe? E nesse caso, não importa muito qual é o tipo de coisa que ficou para trás. Importa superar. Seja pelo perdão ou mesmo para manter a sanidade. E a segunda decisão é prosseguir para o alvo. Não parar no meio do caminho para ficar revivendo, ressentindo, sabe? Daquelas coisas que devem ficar para trás. Já passou, já foi. Um professor muito conhecido de filosofia, ele chama Clóvis de Barros Filho. Ele fala em uma das suas aulas que ele aprendeu com o pai dele o seguinte lema: para trás nem para pegar impulso. E eu lembrei de um vídeo aqui no canal que eu contei uma historinha e falei que o carro do crente não tem marcha ré. O carro do crente só anda pra frente. Você lembra? Não sei se você lembra desse vídeo. Eu vou tentar achar. Se eu conseguir achar, eu coloco o card. E é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Não basta a gente superar as coisas que nos atrapalham na caminhada. É preciso continuar caminhando e caminhando para frente. Entenda que isso não é falta de sensibilidade do apóstolo Paulo, mas uma atitude de ser consciente de que coisas boas e ruins acontecem com todos nós, independente de quais sejam mais frequentes na nossa vida. A gente não pode ficar paralisado por causa delas. A perfeição que Paulo busca e que nós também devemos buscar é sermos como o Mestre Jesus, sermos identificados como se nós fôssemos o próprio Jesus ali, nas situações, sabe? Seja por nossas ações, seja por nossas decisões. E a gente pode perceber que, assim como Paulo, o caminho que a gente deve trilhar ainda é bastante longo. Se a gente quiser ter saúde emocional, quiser viver de forma produtiva, a gente precisa se dispor constantemente a esquecer das fontes que desgastam a nossa energia, nos roubam a paz. E algumas dessas fontes, por exemplo, a lembrança dos que já foram perdoados. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, mas não nos acusa. O maligno nos acusa, mesmo depois da gente ter sido perdoado. Não deixe ele fazer isso com você, tá bom? Se Deus já te perdoou, o Espírito Santo te torna alvo mais que a neve. Isso tem a ver com uma limpeza interior. Amém? Outra fonte que desgasta é a recordação dos erros e das ofensas dos outros contra você. Uma vez que a gente decide liberar perdão
por obediência, né, ao que Deus nos ensina. Aquela pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, a gente precisa se posicionar para não ficar trazendo à memória aquelas coisas que aconteceram. E quando elas vierem na nossa mente, a gente precisa se lembrar que aquilo ali já foi perdoado. E não ficar alimentando aquelas lembranças. Outra fonte, as raízes de amargura que são geradas pelas situações ruins, pelas frustrações, pelas perdas vividas lá no passado. A gente precisa entender que elas não precisam contaminar o tempo, o hoje, que é um presente que Deus nos dá hoje. E mais uma, quando a gente fica se lamentando pelas oportunidades perdidas. A vida sempre vai trazer novas possibilidades, novas oportunidades. E é preciso nós reconhecermos hoje, agora, aproveitá-las a cada instante. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue esquecer essas fontes de angústia, de sofrimento? Ou você fica aí, permitindo que elas tornem a sua vida improdutiva, que elas te paralisem? O meu desejo para sua vida esse ano é que o Espírito Santo de Deus te liberte de toda e de qualquer fonte de angústia vinda de situações do passado, que você seja livre para experimentar o novo de Deus, que você caminhe para frente, avançando todos os dias. Eu creio que um dia nós seremos perfeitos, talvez na glória, mas nós estamos caminhando para isso, sendo aperfeiçoados a cada dia, como diz a palavra, de glória em glória. Amém. Essa é a palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida nesse primeiro vídeo do ano de 2023. E que Deus te abençoe muito, 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 muito. Amém. Amém, amém. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Olá. Tudo bem com você? Esse é o primeiro vídeo desse ano e eu quero te desejar um ano cheio de bênçãos para você, para sua família, um ano cheio da presença de Deus, que o seu coração esteja disposto a receber a porção que Deus tem para derramar sobre você, que esteja disposto também a obedecer a direção de Deus em cada passo, cada decisão que você precisa tomar. É muito bom quando a gente anda na presença de Deus, quando obedece a sua voz, não é? A gente não precisa lidar com as frustrações que a vida joga na nossa cara.
apesar de saber que isso acontece. A gente não é perfeito, né? Falando nisso, como você lida com as frustrações da sua vida? Em que estágio você se encontra nessa caminhada rumo à perfeição? O que é que paralisa você? Eu vou ler um versículo aqui para você, mas antes, como toda vez, vai lá curtir esse vídeo, é muito importante isso. Posso contar com você? Se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito, combinado? E o versículo, ele começa dizendo assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele trata do alvo de vida de todo seguidor de Jesus Cristo, a perfeição. E depois dele falar do seu histórico de vida, um pouquinho antes, nos versículos anteriores, né? Ele deixa claro que ele considerou tudo o que tinha feito como lixo, ou seja, como coisas irrelevantes em comparação com o que ele tinha recebido de Jesus, que era a nova vida. Ele tinha consciência de que os seus atos, bons ou maus, não eram suficientes para proporcionar a salvação, muito menos que eram suficientes para agradar a Deus, como ele pensava que estava fazendo. Todo o seu zelo e a perseguição aos seguidores de Jesus foram deixados de lado quando ele foi chamado por quem ele perseguia na estrada de Damasco. E agora, como proclamador da mensagem de Jesus, ele afirma ter consciência de que não chegou ao alvo, de que não alcançou a perfeição ainda. No versículo 12 a gente vê isso. E essa consciência não paralisa ele, pelo contrário. Sabendo que ainda existia um caminho longo a ser percorrido, ele toma duas decisões importantes. Primeiro, ele esquece das coisas que ficam para trás. E essa atitude é fundamental para quem quer seguir Jesus e continuar na busca da perfeição. Ela implica em deixar de carregar o peso das coisas que já foram superadas e que a gente muitas vezes insiste em não desapegar, sabe? E nesse caso, não importa muito qual é o tipo de coisa que ficou para trás. Importa superar. Seja pelo perdão, ou mesmo para manter a sanidade. E a segunda decisão é prosseguir para o alvo. Não parar no meio do caminho para ficar revivendo, ressentindo, sabe? Daquelas coisas que devem ficar para trás. Já passou, já foi. Um professor muito conhecido
filosofia. Ele chama Clóvis de Barros Filho. Ele fala em uma das suas aulas que ele aprendeu com o pai dele o seguinte lema: pra trás, nem pra pegar impulso. E eu lembrei de um vídeo aqui no canal que eu contei uma historinha e falei que o carro do crente não tem marcha ré. O carro do crente só anda pra frente. Você lembra? Não sei se você lembra desse vídeo. Eu vou tentar achar. Se eu conseguir achar, eu coloco o card. E é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Não basta a gente superar as coisas que nos atrapalham na caminhada. É preciso continuar caminhando e caminhando para frente. Entenda que isso não é falta de sensibilidade do apóstolo Paulo, mas uma atitude de ser consciente de que coisas boas e ruins acontecem com todos nós, independente de quais sejam mais frequentes na nossa vida. A gente não pode ficar paralisado por causa delas. A perfeição que Paulo busca e que nós também devemos buscar é sermos como o Mestre Jesus. Sermos identificados como se nós fôssemos o próprio Jesus ali, nas situações, sabe? Seja por nossas ações, seja por nossas decisões. E a gente pode perceber que, assim como Paulo, o caminho que a gente deve trilhar ainda é bastante longo. Se a gente quiser ter saúde emocional, quiser viver de forma produtiva, a gente precisa se dispor constantemente a esquecer das fontes que desgastam a nossa energia, nos roubam a paz. E algumas dessas fontes, por exemplo, a lembrança dos que já foram perdoados. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, mas não nos acusa. O maligno nos acusa, mesmo depois da gente ter sido perdoado. Não deixe ele fazer isso com você, tá bom? Se Deus já te perdoou, o Espírito Santo te torna alvo mais que a neve. Isso tem a ver com uma limpeza interior. Amém? Outra fonte que desgasta é a recordação dos erros e das ofensas dos outros contra você. Uma vez que a gente decide liberar perdão por obediência, né, ao que Deus nos ensina, aquela pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, a gente precisa se posicionar para não ficar trazendo à memória aquelas coisas que aconteceram. E quando elas vierem na nossa mente, a gente precisa se lembrar que aquilo ali já foi perdoado. Não ficar alimentando aquelas lembranças. Outra fonte, as raízes de amargura que são geradas pelas situações ruins, pelas frustrações, pelas perdas vividas lá no passado. A gente precisa entender que elas não precisam contaminar o tempo, o hoje, que é um presente que Deus nos dá hoje. E mais uma, quando a gente fica se lamentando pelas oportunidades perdidas,
vida sempre vai trazer novas possibilidades, novas oportunidades. E é preciso nós reconhecermos hoje, agora, aproveitá-las a cada instante. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue esquecer essas fontes de angústia, de sofrimento? Ou você fica aí, permitindo que elas tornem a sua vida improdutiva, que elas te paralisem? O meu desejo para sua vida esse ano é que o Espírito Santo de Deus te liberte de toda e de qualquer fonte de angústia vinda de situações do passado, que você seja livre para experimentar o novo de Deus, que você caminhe